Mendiga revela segredos sobre rico em seu casamento e causa um drama familiar insuportável. Era dia do casamento de Rafael, um milionário, e a opulência da cerimônia fazendo tremer os pilares da igreja parecia um espetáculo digno de um conto de fadas. Flores exóticas, um vestido de noiva que brilhou mais que qualquer estrela e convidados de gravata borboleta e vestidos elegantes. Mas no fundo da multidão, uma figura solitária e maltrapilha observava com olhos curiosos. Clara, uma mendiga de alma machucada, carregava em si um segredo que a sociedade nem sonhava. Mal sabia ela que aquele dia mudaria para sempre não só a sua vida, mas de todos ali. Enquanto o silêncio sagrado se instalava, o padre, prestes a pronunciar os votos, foi interrompido pelo som abrupto da porta se abrindo. Clara, com o coração acelerado e o rosto sujo, fez seu caminho rapidamente em direção ao altar. A multidão paralisou. Olhares de desprezo, surpresa e indignação se misturaram. Todos esperavam que ela fizesse uma cena, mas nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Rafael, gritou ela, a voz embargada, mas firme. Você não pode se casar, não agora. Você não sabe da verdade. Ninguém sabia ao certo como reagir. O silêncio era cortante, uma tensão instalada como uma espada no ar. Rafael ficou paralisado. Um misto de choque e confusão tomando conta de seu ser. Ele conhecia Clara, mas a via como um fantasma de seu passado, alguém que preferiria esquecer. Mas o que ela estava fazendo lá? Ele mal teve tempo para pensar antes que Clara continuasse. Você não é quem acha que é. Eu sou sua irmã e seu pai sabe disso. Um murmúrio coletivo tomou conta da igreja. Pessoas se entreolharam. A incredulidade estava nos rostos de todos, do noivo até o próprio padre. Clara, respirando fundo, prosseguiu. Sua história começou a se desenrolar como um filme trágico. Uma mãe solteira, um acidente, um bebê abandonado. A verdade escondida atrás dos muros da riqueza e status social que cercavam a família de Rafael. Enquanto palavras insuportáveis saíam de seus lábios, Rafael estava em choque. Memórias começaram a voltar. Momentos fugazes. Um sorriso, o toque de uma mão. A raiva se misturava à tristeza. Um nó na garganta que o impedia de falar. Os pais de Rafael na primeira fila pareciam ter levado um soco no estômago. O rosto da mãe enrubesceu. A mão do pai apertou a cadeira como se estivesse segurando a própria vida. Antigos ressentimentos começaram a aparecer. Uma avó que se despediu de sua filha, a família que tinha tantos segredos a esconder. Como você teve coragem de vir aqui? Rafael finalmente rompeu o silêncio. Sua voz estava trêmula, mas havia uma centelha de algo mais. Era compaixão, misturada ao horror e à confusão. Como pode me dizer isso agora? E assim, a cerimônia que deveria celebrar o amor se transformou em um campo de batalha emocional, cada um lutando suas guerras internas. Olhares de reprovação, gritos de desapontamento e até mesmo lágrimas de dor. O casamento, o que era um sonho, agora se tornava um pesadelo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A cerimônia, uma montanha-russa de emoções, ainda vibrava com a revelação de Clara. O altar, que antes era o cenário dos votos de amor eterno, agora é um campo de batalha emocional. Rafael estava paralisado, confuso,
seu coração pulsando como um tambor em seu peito. Ele mal podia crer nas palavras da mendiga, aquelas que prometiam desmantelar a vida que construiu com tanto esforço. Você não pode ser minha irmã. Isso é uma loucura, ele gritou, sua voz reverberando entre as paredes da igreja. O olhar de horror e descrença de seus pais grudou nele como uma sombra. E a multidão, antes tão elegante e refinada, agora estava cheia de sussurros frenéticos. Olhares atravessados passavam de Clara para Rafael e de volta, cada um pegando um fragmento da história e moldando suas próprias narrativas. Mas antes que alguém pudesse absorver a gravidade do que estava acontecendo, um tremor súbito estremeceu o solo sob os pés da multidão. O som de vidro se quebrando ecoou na igreja e todos se viraram para ver uma figura familiar saindo das sombras. Era Laura, a noiva, sua expressão misturando raiva e desespero. "Chega!" ela gritou, a voz carregada de um desespero que rasgava o ar. "Chega de mentiras! Eu também tenho algo a dizer." Ela avançou em direção a Rafael, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. A quantidade de sentimentos que ela carregava era palpável, forte o suficiente para derrubar qualquer um. "Laura, não! Este não é o momento!" Rafael tentou pará-la, mas ela estava além da razão. "Você me fez acreditar que era perfeito. Essa vida perfeita que nós tínhamos. Mas você escondia tudo isso." As palavras saíam de sua boca como balas, e cada uma parecia atingir Rafael em cheio. "Rafael, você era um filho favorito. O mundo estava aos seus pés, enquanto eu fui tratada como uma estranha na sua família." Os convidados trocaram olhares confusos, e mesmo Clara parecia tomar um passo para trás, como se apreciando a reviravolta dramática. Mas Laura não parou. "Você pensa que conhece sua história, mas eu sou a que deve contar a sua verdade." E então, como se um botão tivesse sido pressionado, Xuxa, a mãe de Rafael, levantou-se, seus olhos agora cheios de uma tempestade que há muito estava escondida. "Não, chega. Nós precisamos falar sobre seu pai. Ele não é quem você pensa que é, Rafael." Um silêncio absoluto tomou conta da igreja. A simples menção do pai fez o coração de Rafael parar. "O que você quer dizer?" Mal conseguia respirar. O ar parecia pesado. "Seu pai não é seu pai biológico, Rafael. Ele estava envolvido em coisas que você nunca imaginou. E a verdade que Clara traz nos une de uma forma que você nunca pode entender." A revelação pairou no ar como um nevoeiro sufocante. Rafael olhou para Clara, depois para Laura, depois para os pais. Tudo o que havia construído, tudo o que acreditava saber, estava desmoronando diante de seus olhos. Os murmúrios na igreja começaram a se intensificar. As pessoas não sabiam se deveriam se sentir aliviadas ou aterrorizadas. O choque se refletia em seus rostos, palavras de apoio, dúvidas e até mesmo risos nervosos. Cada um processando a verdade como podiam, e a única coisa clara era a confusão que pairava. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Ele não sabia mais quem era. Entre segredos, mentiras e revelações chocantes, a única coisa que sabia era que sua vida mudara para sempre. E o que mais ele ainda não sabia? E assim, o que deveria ser um momento de celebração tornou-se um labirinto de incertezas, onde os fantasmas do passado ameaçavam engolir todos os presentes. O que viria a seguir? O silêncio pairou, e o ar parecia denso, como se todos estivessem esperando um desfecho para aquela tempestade de revelações. Rafael, confuso e sem chão, olhou para sua mãe, buscando por respostas. As palavras de Clara, de Laura e agora da própria Xuxa o rodeavam, fazendo sua mente girar. Mas assim que ele estava prestes a falar, a porta da igreja se abriu novamente e todos viraram a cabeça, aguardando o que poderia ser mais uma reviravolta.
Um homem alto, um terno escuro disfarçando uma figura robusta, entrou. Seus olhos eram frios e seu comportamento transparecia uma confiança que parecia deslocada no caos estabelecido. Ele se dirigiu diretamente ao altar, ignorando os olhares perplexos da multidão. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, disse ele, a voz relevante como um trovão. Clara, você não queria que isso viesse à tona, mas a verdade sempre encontra um jeito. A tensão na igreja subiu alguns graus. Clara estremeceu, como se tivesse visto um fantasma. Rafael ficou boquiaberto. Quem é você? Ele perguntou, a voz trêmula. Meu nome é Marcos e eu sou o verdadeiro pai de Rafael. O homem declarou, como se sua revelação fosse a mais comum do mundo. O impacto das palavras reverberou como um choque elétrico. Rafael sentiu suas pernas quase desmoronarem sob o peso da revelação. Os convidados estavam em estado de choque, muitos sussurrando entre si, enquanto o murmúrio se transformava em um clamor. Não, isso é impossível, Rafael gritou, a incredulidade transbordando em suas palavras. Ele olhou de Clara para Marcos. A conexão entre eles era palpável e perturbadora. Você está mentindo. Não estou. Eu e Clara somos do mesmo sangue até onde sei. Mas a verdade é muito mais complicada do que isso, Marcos respondeu, seu olhar penetrante fixado em Rafael. O acidente que você nunca soube foi planejado. Seu pai não apenas escondeu você dos seus verdadeiros laços, mas também dos seus problemas. O chão parecia girar ao redor de Rafael. Ele olhou para sua mãe, que agora tinha a expressão de quem tinha visto um fantasma. Você sabia? Ele perguntou, quase suplicante. O olhar de Xuxa se perdeu em uma tristeza que ninguém poderia entender. Eu não pude te dizer, meu amor. Era uma proteção. Os envidados agora murmuravam em desespero, alguns começando a se levantar, outros balançando a cabeça em negação. O peso do passado esmagava a atmosfera e cada revelação parecia mais devastadora que a anterior. Rafael sabia que questões colocadas agora poderiam abrir a caixa de Pandora. Por que você está aqui agora? Clara interrompeu, um olhar de acusação dirigido a Marcos. Por que você não fez isso antes? Porque eu não podia. Porque até hoje a verdade poderia destruir tudo. Mas agora é tarde demais para esconder. Marcos respondeu, a voz ecoando como um lamento. Rafael, você não é só um milionário. Você é um símbolo de um legado que nunca teve escolha. A confusão, a raiva e a dor se entrelaçavam em Rafael. Ele se sentia como se estivesse dentro de um pesadelo. O que mais você esconde? O que mais é verdade? Ele questionou. Sua voz embargada, mas firme. Marcos deu um passo à frente, a intensidade de sua presença, fazendo com que todos os olhos se voltassem para ele. Tudo o que você pensou que era verdade está prestes a ruir. Mas há mais que você precisa saber sobre sua família. Algo que pode mudar tudo novamente. E com isso, um grito ressoou da parte de trás da igreja. Todos se viraram. Era uma mulher, com os olhos arregalados e pálidos como um fantasma, que carregava um fardo ainda maior. Rafael, você precisa ouvir isto! Ela gritou, e a multidão foi consumida por um novo choque. O que mais estava por vir? Uma onda de tensão varreu o ambiente, deixando todos na expectativa, como se o chão debaixo deles fosse uma superfície instável. Cada segundo parecia uma eternidade, e a intriga apenas começava. A mulher que havia gritado estava se aproximando, seu rosto pálido iluminado pelas lâmpadas da igreja. Todos os olhares se voltaram para ela, a tensão atingindo um ponto crítico. A multidão estava em silêncio absoluto, o ar pesado com a expectativa do que poderia vir a seguir. Eu sei o que realmente aconteceu, ela informou, sua voz tremendo, quase como se estivesse se esforçando para manter a compostura. Rafael, você já sabe das mentiras, mas há uma verdade ainda mais terrível. Rafael piscou,
o coração acelerando novamente. Quem é? Você lhe conseguiu perguntar, tentando processar o que estava acontecendo. Clara, ainda paralisada e inchada pelas revelações que acabara de fazer, olhou com um misto de ceticismo e esperança. Meu nome é Sofia, a mulher respondeu ofegante. E eu sou sua mãe. Um murmúrio atravessou a multidão, um turbilhão de vozes e exclamações. Pessoas se inclinavam, tentando ouvir melhor, enquanto os olhos de Rafael se arregalavam. Ele sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. Não pode ser, ele gritou. Você não conhece minha história. Minha mãe, ela está morta. Seus pais adotivos mentiram para você. Você não sabe, eu não pude ficar com você. Sofia disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando você nasceu, meu marido me deixou. Eu fui forçada a deixar tudo para trás. Eu sabia que o lugar que eu poderia te dar não era o que você merecia. Cada palavra da mulher parecia um golpe em Rafael. Sua verdadeira mãe? Ele olhou para Clara, para Marcos e então para sua mãe, Xuxa, que estava sem palavras na primeira fila. Ele sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Eu não estou aqui para causar dor, Sofia continuou, a voz tremendo de emoção. Mas a verdade precisa ser contada, e eu sou a única que pode fazer isso. Ela deu um passo à frente, o olhar fixo em Rafael. Seu pai não está apenas envolvido em negócios. Ele estava tentando apagar todos nós. O acidente foi um plano. Que plano? Rafael perguntou. A incompreensão se misturando com a raiva. Você está dizendo que meu pai não sou eu quem pensei que era? Se você realmente é minha mãe, então quem é meu pai? Seu pai é um homem poderoso, mas não da forma como você imagina. Ele se juntou a um grupo que estava envolvido em atividades ilícitas. E quando eu descobri, ele tentou me silenciar. Sofia revelou, as palavras saindo apressadas, assustadas. O tom sombrio de sua voz fazia com que todos na igreja sentissem o peso da revelação. Sofia parou, sua expressão mudando para uma mistura de desespero e determinação. Toda a sua vida foi uma mentira. E não só isso. Rafael, sua vida está em perigo agora. Eles podem estar atrás de você. Também. Um novo grito ecoou na igreja, dessa vez de Clara. O que você quer dizer com isso? Você quer que ele acredite em você? Depois de tudo o que aconteceu? Sua voz transbordava desconfiança. Ela estava prestes a dar um passo à frente, quando Rafael, completamente atordoado, segurou seu braço. Não, espera, eu preciso entender isso. Ele se virou para Sofia. Então tudo, as mentiras, a riqueza, o casamento, tudo isso era só uma fachada? Por quê? O que você quer de mim? Rafael, eu preciso que você confie em mim. Eles estão observando. Você não está seguro. Sofia insistiu, enquanto o caos ao redor crescia. Nesse instante, a porta da igreja explodiu em uma rajada de luz e uma figura disfarçada apareceu. Armada! Ninguém se mexe! Ela gritou, e a confusão rapidamente deu lugar ao pânico. Os convidados começaram a correr em todas as direções e Rafael ficou paralisado, sentindo como se estivesse no olho de um furacão. Ele olhou para sua mãe, para a mulher que dizia ser sua mãe, para Clara e Laura. O que estava acontecendo? Seus sentimentos estavam em guerra, e o que era uma celebração transformara-se em um pesadelo. A única certeza que ele tinha era que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Agora, novamente sem controle de seu destino, um novo ciclo de mentiras e revelações parecia prestes a começar. E ele sabia que havia muito mais na escuridão do que jamais imaginara. O que mais? Estava por vir. Rafael estava paralisado. O homem armado na porta da igreja parecia uma sombra se aproximando, e a tensão no ar era palpável. Cada um na igreja segurava a respiração, enquanto cada revelação jogava mais lenha na fogueira da confusão. Ninguém se mexe.
A figura gritou novamente, e a multidão começou a entrar em pânico. Rafael olhou para Sofia, que parecia tão assustada quanto ele. Você é minha mãe? Perguntou, a incredulidade ainda ressoando em sua voz. Enquanto tentava absorver toda a informação, o homem disparou um olhar feroz, que fez o coração de Rafael afundar. Ele não sabia mais em quem confiar. Calem-se! Ele gritou de novo, com uma voz autoritária que ecoava nas paredes da igreja. Estou aqui para proteger sua vida, Rafael. Proteger? Rafael retrucou, sem entender absolutamente nada. Você ou eu sou a última coisa que alguém que tem uma arma quer proteger. Na gritaria, Laura se aproximou de Rafael, agindo como um escudo. O que você quer? Indagou. O medo evidente em sua voz, mas ela tentava ser forte. Eu não tenho tempo para explicações longas. Mas a verdade que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. O homem disse, uma tensão em seus olhos que falava volumes. A sua verdadeira mãe e eu éramos aliados. O segredo que estamos protegendo custou vidas, e o que você precisa saber pode te colocar em perigo. Rafael piscou, cada palavra uma bomba. Como você pode ser aliado de minha mãe e por que você está aqui agora? Porque os de fora estão chegando. Marcos, o homem que se apresentou como o verdadeiro pai de Rafael, disse, interrompendo. Eles sabem que você está aqui e se aglomeraram no exterior. A igreja, de repente, se transformou em um cenário de filme de ação. Sussurros de espanto cortaram a conversa e a tensão subiu a um nível insuportável. Rafael sentiu seu estômago revirar. O que iria acontecer a seguir? Os de fora? Rafael disse. A mente explodindo com novas perguntas. De que risco você está falando? Os olhos da organização estão em você, Marcos respondeu, sua voz mais calma agora. Quando sua mãe tentou sair, ela deixou um rastro de segredos que a levaria direto a eles. E você, Rafael? Agora é o alvo. Ele olhou diretamente nos olhos de Rafael. Você precisa decidir agora. Entrar nesse jogo pode ser a única chance de sobreviver. A realidade começou a pesar sobre Rafael. Ele era um milionário que estava se casando. Mas agora, tudo o que tinha parecia destinado a desmoronar. Ele não sabia se estava mais assustado pela revelação ou pela maneira como sua vida parecia um teatro de horrores. Se você é realmente meu pai, então por que se escondeu? Rafael perguntou, cada palavra saindo com dificuldade. Por que não foi atrás de mim? Por que não posso? Marcos gritou, perdendo a compostura e revelando um olhar de desespero. Se te revelacionasse, o perigo viria atrás de você. Eu precisava te proteger. E a verdade é que... Mas antes que ele pudesse terminar, a porta da igreja se abriu novamente com força. E dessa vez, era uma mulher, alta, cabelos negros como carvão e uma expressão determinada. Ao ver a cena, ela não hesitou. Rafael, gritou, sua voz cortando o caos. Você precisa saber a verdade, ou todos nós estamos perdidos. Com uma rapidez desarmante, ela se lançou na direção do altar, todos observando, sem saber se deveriam correr ou ficar. Sou sua irmã, e nossa família não é o que você pensa que é. A revelação jogou um balde de água fria em Rafael. Ter uma irmã? Tudo o que ele sabia, cada relacionamento até então, estava se desmoronando diante de seus olhos. E, incompreensivelmente, ele queria acreditar nela. O olhar intenso dela parecia familiar. Ele queria perguntar mais, mas o pânico tomava conta da igreja, e gritos ecoavam entre os convidados. Prepare-se, a mulher disse, apressada. Eles não estão apenas aqui para te pegar, eles estão aqui para eliminar tudo. Rafael olhou para os rostos ao seu redor, pessoas que conhecia, aqueles que eram amigos e família, agora parecendo desesperados e perdidos. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais eles sabiam? O que mais o esperava nessa teia manipuladora de mentiras? E com isso,
O chão desencadeou um novo tipo de caos. A tensão estava prestes a se romper. Ele não só tinha que lidar com as revelações sobre sua vida, mas agora tinha que proteger aqueles que amava. O que mais poderiam estar escondendo? Justo quando Rafael estava prestes a perguntar, uma explosão na porta atirou todos para trás, iluminando a sala com um brilho ofuscante. E então, o que deveria ser um casamento tornou-se uma corrida pela sobrevivência, e a verdade ainda estava por vir. Rafael mal conseguia processar o que estava acontecendo. A explosão na porta espalhou o medo pela igreja como uma onda. O homem armado exigia silêncio enquanto todos olhavam entre si, aterrorizados, as imagens se misturando, a noiva, a mãe, os segredos. E então, lá estava Sofia, a mulher que afirmava ser sua mãe, apontando com um dedo trêmulo. Rafael, escute, eu não tive escolha. Ela gritou, seu rosto pálido iluminado pela luz da... Que explosão! Nós precisamos entrar no carro e sair daqui. Eles vêm atrás de você. Ele piscou, confuso. Quem são eles? O que você está dizendo? O pânico começou a tomar conta de sua voz. Apenas 1 hora atrás, ele estava prestes a se casar. E agora, isso? O que estava acontecendo com sua vida? Rafael, Laura segurou seu braço, seus olhos cheios de preocupação. O que a sua mãe está dizendo? Você pode confiar nela? A tensão entre eles era palpável, mas Rafael não sabia mais em quem poderia confiar. Me siga, Marcos gritou, empurrando a multidão numa tentativa de proteger Rafael. Acho que eles já estão dentro da igreja. Temos que sair agora. Antes que pudesse prestar atenção em um possível plano, outro estrondo foi ouvido, e a luz começou a tiscar. Uma sombra se projetou na parede, corpo protegido por uma máscara. Os convidados estavam em alvoroço, gritando e correndo para a saída, mas Rafael estava paralisado, mergulhado em um labirinto de emoções. Rafael, a voz da mulher que se dizia sua irmã, cortou o ar. Você não entende. Tudo isso era uma armadilha. A confusão cresceu, e naquele instante, Rafael sentiu um aperto no peito. As verdades que envolviam sua vida começaram a girar como um carrossel, e ele não podia suportá-las. Cada resposta gerava mais perguntas, e tudo o que havia querido construir estava se desfazendo. Uma armadilha? Ele repetiu, a incredulidade nublando seus olhos. Como eu posso ser parte de algo assim? Lembrança da infância o atingiu. Momentos que uma vez pareceram tão simples, agora pareciam envoltos em uma neblina de mentiras. Porque a verdade ameaça tudo, Sofia gritou, e agora eles estão aqui para acabar com isso. Um eco estrondoso soou pela igreja, e o homem armado avançou, olhando diretamente para Rafael. Ele é o seu alvo, e você deve escolher o lado. Com um movimento brusco, a mulher revelou algo por baixo de sua blusa. Uma arma. O tempo parou. Rafael levou um passo para trás, o coração pulsando com medo. O quê? Ele balbuciou, quase sem fôlego. Você está com eles? Eu nunca quis te machucar, ela sussurrou, mas a fúria nos olhos dela sugeria outra coisa. Mas se não fizer o quê? Ele diz, a verdade vem à tona, e todos nós perdemos. E em um momento, tudo girou novamente. A mulher, a que se dizia sua irmã, não era quem ele pensava. Uma máscara escorregou de seu rosto, revelando uma expressão que combinava com a dor e traição. Era um rosto que Rafael conhecia bem, mas não fazia ideia de onde a conhecia. Você, Rafael gritou, o choque e a traição tomando conta. Como você pode ser parte disso? A mulher sorriu. Eu sou sua cúmplice e seu pior pesadelo. Você nunca deveria ter entrado no meu caminho. A adrenalina disparou. Rafael sentiu um gelo na espinha.
O desespero tomou conta de sua mente. O que você fez? Antes que pudesse responder, a figura armada começou a avançar e, no meio do novo caos criado, uma voz familiar ecoou. Rafael, não acredite nela. Era Clara, sua amiga de infância, que surgia do meio da multidão, ferida e mancando, mas seus olhos brilharam de determinação. Eu sei a verdade, eles estão jogando com você. Não confie em ninguém. E ali, a luz da verdade parecia brilhar. Mas quanto dessa verdade poderiam suportar? O que mais estava escondido? Rafael olhou para todas as faces ao seu redor, a confusão se acumulando como um redemoinho. A única coisa que sabia era que algo muito maior estava em jogo, e que o destino deles estava prestes a ser decidido em questão de segundos. O que mais estava por vir? E mais importante, quem? Poderia realmente ser confiável quando a traição parecia estar escondida em cada esquina? Com cada hora que passava, as respostas poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. Rafael estava perdido em um turbilhão. A adição de todos aqueles personagens desconhecidos, e agora a questão de quem realmente era, estava levando sua mente ao limite. Ele olhou para a mulher que se dizia ser sua irmã, e a confusão crescia. Mas a verdadeira revelação estava prestes a realmente se estabelecer. Rafael? Clara gritou mais uma vez, mas ele mal podia ouvir devido ao barulho crescente na igreja. A figura armada se aproximava cada vez mais, e ele sentiu o medo reverberar na sala, como um nó na garganta. É você quem sempre quis ser, gritou a mulher que se disse irmã, sua voz aflita. Mas você não sabe onde está se metendo. Com um gesto rápido, ela apontou para Sofia. Ela não é quem diz ser, ela é a verdadeira ameaça. Rafael virou os olhos em direção a Sofia, o coração acelerando. O que você está dizendo? A desconfiança assolou o ambiente. Está dizendo que a minha mãe não é minha mãe? Uma mentira antes mesmo do seu nascimento. Ela falou rápido, como se as palavras fossem uma bala. Você precisa saber. Seus pais adotivos, eles são os verdadeiros vilões. E sua mãe, ela estava ali para protegê-lo. Os segredos vêm para te consumir. Aquelas palavras pairavam no ar, e Rafael se sentiu desmoronar. Ele teve uma infância cheia de amor, dias felizes, e agora tudo isso parecia uma encenação. O que mais estava escondido? A mente dele girava. As lembranças se misturavam a um labirinto de traições. É mentira. Eles me amaram, Rafael falou, mas sua voz estava cheia de dúvida. Olhou para Laura, que tinha medo escrito no rosto, e para Marcos, que parecia um poço seco de emoções por causa da pressão do momento. E como se o universo quisesse que a verdade explodisse de uma vez. Um barulho alto ressoou e a porta da igreja foi arrombada novamente. Era um grupo de homens, todos com rostos encobertos e armas baixadas. Um deles gritou: "Temos que pegar o garoto. Ele é o futuro da organização." O pânico tomou conta da igreja. Gritos soaram e os convidados correram em direções opostas. Rafael sentiu uma força puxá-lo para trás. "Não!" gritou Laura, agarrando o braço dele. "Nós precisamos sair." E quando ele pensou que a confusão não poderia piorar, uma explosão repentina explodiu nas proximidades, quebrando o vidro e desmoronando parte da estrutura da igreja. A luz se distorceu. O calor atingiu seu rosto e Rafael caiu de joelhos, enquanto a poeira se assentava. Uma figura familiar surgiu entre os escombros. Era sua mãe adotiva, Xuxa. Ela estava coberta de sujeira e com um olhar determinado. "Você precisa saber a verdade agora, Rafael. Eu não sou quem você imagina." "O quê?" As palavras dela eram um trovão no céu limpo, retumbando na mente. Rafael mal podia respirar. "O que você está dizendo?" Antes que ela pudesse responder, os homens armados se aproximaram mais, passando por Sofia e Marcos. "Precisamos do garoto, vamos levar todos."
Um deles gritou. Com um movimento poderoso, Xuxa puxou Rafael para si e disse: Eu sou a única que pode protegê-lo. E aquela mulher? Ela olhou para Sofia com desprezo. Não é segura. As palavras saíram como uma tempestade, um dilema de emoções. Rafael estava cercado por mentiras e traições. Percebeu que tudo o que ele conhecia estava se desintegrando. A mulher que disse ser sua mãe e a que até então amava tanto o enfrentavam. Você não entende, gritou Sofia. Todo esse tempo, os de fora estavam planejando isso. Eles vão levar você e acabar com o que restou. A ideia de ser sequestrado estava tão próxima, quase tangível. O tremer nas mãos de Rafael se misturou com a emergência no ar. Agora não dá mais. É a hora da verdade. E com um movimento rápido, ele puxou um pedaço de vidro quebrado que havia caído, refletindo a luz. Você vai ficar com a verdade. A explosão de adrenalina chamou a atenção de todos, mas o que tinha nas mãos era uma dúvida maior. Quem realmente estava certo? Quem ele deveria confiar? E então a atmosfera se rompeu com o caos. As pessoas se entregaram ao desespero, e Rafael, atordoado, apenas se permitiu um momento de reflexão. O peso da verdade e da confiança, endurado entre a vida e a morte. Afinal, qual era o legado que ele realmente herdara? Um legado de amor ou de mentiras? Enquanto os homens armados se aproximavam, Rafael ficou de pé, encarando a multidão, pensando em tudo o que ainda não sabia. O que era real? A batalha estava apenas começando, e as consequências estavam prestes a desabar sobre eles como uma tempestade. Rafael estava perdido em um turbilhão. A adição de todos aqueles personagens desconhecidos, e agora a questão de quem realmente era, estava levando sua mente ao limite. Olhou para a mulher que se dizia sua irmã e a confusão crescia. Mas a verdadeira revelação estava prestes a se estabelecer. Rafael. Clara gritou mais uma vez, mas ele mal podia ouvir devido ao barulho crescente na igreja. A figura armada se aproximava cada vez mais e ele sentiu o medo reverberar na sala como um nó na garganta. É você quem sempre quis ser, gritou a mulher que se disse irmã, sua voz aflita. Mas você não sabe onde é que está se metendo. Com um gesto rápido, ela apontou para Sofia. Ela não é quem diz ser. Ela é a verdadeira ameaça. Rafael virou os olhos em direção a Sofia, o coração acelerando. O que é você está dizendo? A desconfiança assolou o ambiente. Está dizendo que a minha mãe não é minha mãe? Uma mentira antes mesmo do seu nascimento. Ela falou rápido, como se as palavras fossem uma bala. Você precisa saber. Seus pais adotivos, eles são os verdadeiros vilões. E sua mãe, ela estava ali para protegê-lo. Os segredos vêm para te consumir. As palavras pairavam no ar e Rafael se sentiu desmoronar. Ele teve uma infância cheia de amor, dias felizes, e agora tudo isso parecia uma encenação. O que mais estava escondido? A mente dele girava. As lembranças se misturavam a um labirinto de traições. É mentira. Eles me amaram. Rafael falou, mas sua voz estava cheia de dúvida. Olhou para Laura, que tinha medo escrito no rosto, e para Marcos, que parecia um poço seco de emoções por causa da pressão do momento. E como se o universo quisesse que a verdade explodisse de uma vez, um barulho alto ressoou, e a porta da igreja foi arrombada novamente. Era um grupo de homens, todos com o rosto encobertos e armas baixadas. Um deles gritou: temos que pegar o garoto. Ele é o futuro da organização. O pânico tomou conta da igreja. Gritos soaram e os convidados correram em direções opostas. Rafael sentiu uma força puxá-lo para trás. Não! Gritou Laura, agarrando o braço dele. Nós precisamos sair. E quando ele pensou que a confusão não poderia piorar, uma explosão repentina explodiu nas proximidades, quebrando o vidro e desmoronando parte da estrutura da igreja. A luz se distorceu, o calor atingiu seu rosto, e Rafael caiu de joelhos. Enquanto a poeira se assentava, uma figura familiar surgiu entre os escombros.
Era sua mãe adotiva, Xuxa. Ela Estava coberta de sujeira e com um olhar determinado. Você precisa saber a verdade agora, Rafael. Eu não sou quem você imagina. O quê? As palavras dela eram um trovão no céu limpo, retumbando na mente dele. Rafael mal podia respirar. O que você está dizendo? Antes que ela pudesse responder, os homens armados se aproximaram mais, passando por Sofia e Marcos. Precisamos do garoto. Vamos levar todos. Um deles gritou. Com um movimento poderoso, Xuxa puxou Rafael para si e disse: Eu sou a única que pode protegê-lo. E aquela mulher? Ela olhou para Sofia com desprezo. Não é segura. As palavras saíram como uma tempestade, um dilema de emoções. Rafael estava cercado por mentiras e traições. Percebeu que tudo que ele conhecia estava se desintegrando. A mulher que disse ser sua mãe e a que, até então, amava tanto, o enfrentavam. Você não entende, gritou Sofia. Todo esse tempo, os de fora estavam planejando isso. Eles vão levar você e acabar com o que restou. A ideia de ser sequestrado estava tão próxima, quase tangível. O tremer nas mãos de Rafael se misturou com a emergência no ar. Agora não dá mais. É a hora da verdade. E com um movimento rápido, ele puxou um pedaço de vidro quebrado que havia caído, refletindo a luz. Você vai ficar com a verdade. A explosão de adrenalina chamou a atenção de todos, mas o que tinha nas mãos era uma dúvida maior. Quem realmente estava certo? Quem ele deveria confiar? E então a atmosfera se rompeu com o caos. As pessoas se entregaram ao desespero, e Rafael, atordoado, apenas se permitiu um momento de reflexão. O peso da verdade e da confiança pendurado entre a vida e a morte. Afinal, qual era o legado que ele realmente herdara? Um legado de amor ou de mentiras? Nesse momento de confusão, algo começou a se desenrolar. Das sombras de trás da igreja, uma figura emergiu. Era um homem de terno, com um sorriso enigmático. Seu olhar parecia saber mais do que deveria. Rafael, você precisa ouvir isso. A verdade que você procura foi ocultada por muito mais do que apenas pessoas. Rafael olhou para ele, confuso e atordoado. Quem é você? O que quer? Sou alguém que conhece a sua história. E tenho algo que você nunca poderia imaginar, disse o homem com um ar de mistério. A verdade é que você não é apenas herdeiro de uma fortuna. Você é parte de algo muito maior, que começa aqui e agora. A tensão na sala aumentou. O que você quer dizer? Rafael exigiu, e as palavras dele partiram como uma lâmina afiada no ar. Porque, Rafael, você é o último de uma linha que tem ligações com muito mais do que dinheiro. Seu verdadeiro pai não está vivo, e aqueles que estão atrás de você, eles querem mais do que você pensa. Eles te querem para completar o que começaram há anos. As palavras soaram como um trovão. Rafael sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Ele não entendia, não conseguia processar. O que você está dizendo? Que isso significa? E aí, no meio desse caos, uma luz intensa brilhou do fundo da igreja, como se o destino estivesse chamando. Você precisa decidir agora, Rafael. Ficará aqui ou irá atrás da verdade que pode mudar tudo o que você conhece? Ele olhou para todos ao seu redor. A sala ficou em silêncio. O que era real? A única coisa que sabia é que um novo caminho estava prestes a se revelar. Mas a que custo? O que mais estava por vir? Rafael estava paralisado, tentando processar a enxurrada de revelações. O homem de terno, com um sorriso enigmático, desferiu a bomba e agora todos os olhos estavam fixos nele, como se ele fosse a chave para essa confusão. Você é parte de algo muito maior, que começa aqui e agora. Rafael sentiu o coração acelerar. As palavras pareciam ecoar, reverberando dentro dele. Mas antes que pudesse perguntar mais, um som ensurdecedor interrompeu tudo. Um estrondo, como um trovão, ressoou pela igreja. As paredes tremeram, e o chão sob seus pés vibrou.
Um grito agudo cortou o ar. A multidão se espalhou. Os rostos mostravam medo e confusão. Não, o que foi isso? Laura, agarrando o braço de Rafael, olhava em volta, aterrorizada. E logo em seguida, outra explosão. Desta vez, a entrada principal da igreja foi arrombada, e uma nuvem de fumaça e destroços tomou conta do espaço. O homem com o terno pulou imediatamente para proteger Rafael, enquanto Sofia chorava. A mãe dele se agachava. Os homens armados, antes ameaçadores, agora pareciam despreparados, confundidos com a nova situação. O ar estava quente e o cheiro de pólvora invadia as narinas, misturado ao horror de cada um dos presentes. Rafael olhou para a porta e viu uma figura familiar, uma mulher alta e resoluta, emergindo da fumaça. Era sua avó, Clara. Rafael, chamou ela, com um olhar que trazia algo mais do que simples preocupação. Você precisa entender. Tudo isso é parte de um grande plano, e você está no centro dele. A confusão tornou-se um redemoinho dentro de Rafael. Vovó? Ele mal podia acreditar no que via. O que você está fazendo aqui? Eu vim te salvar. Ela se aproximou. Você precisa saber a verdade sobre sua família, toda a sua família. Não só sobre seus pais, mas sobre o que realmente representa o nome que você carrega. Sofia olhou para Clara, e a expressão no rosto dela mudou de desespero para um misto de choque e raiva. Você sabia? A voz de Sofia tremia. Sim, eu sempre soube. Clara bateu o pé, e a intensidade da situação aumentou. Mas eu não podia revelar. Era perigoso. Havia muito em jogo. Eles estão atrás de você, Rafael. E a única maneira de te proteger é revelando tudo. Revelando o quê? Rafael perguntou, sua voz entrecortada. Pelo medo. Que tipo de plano? Clara hesitou por um instante, como se estivesse decidindo se deveria compartilhar o que sabia. Você é o último herdeiro de um antigo clã, Rafael. A verdade sobre seus pais é aterradora. Eles estiveram envolvidos em algo muito maior do que poderíamos imaginar. Algo que envolve poderes que vão além do que pensamos, e você pode ser a chave para tudo isso. O chão se moveu sob os pés de Rafael. O quê? Um clã? Poderes? Que tipo de história é essa? E então, como se tudo estivesse alinhado com o destino, o homem que havia entrado com a gravata quebrada, antes tão seguro, riu. Você realmente achou que isso era apenas um jogo? Você será parte de tudo isso, Rafael. Não você, mas algo que ainda está por vir. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com uma alegria sinistra. Sua vida de privilégio não é só uma questão de fortuna, querido. Há mais. Você é a última peça de um quebra-cabeça que vem sendo montado há gerações. E aqueles que te cercam, eles não são o que parecem. Rafael sentiu a pressão aumentando na cabeça. As faces ao seu redor começaram a se transformar. Cada revelação parecia mudar quem ele achava que conhecia. As pessoas que amava, as que chamava de família, não eram quem ele pensava. A verdade afundava como chumbo em seu estômago. Não, você está mentindo. Posso provar, gritou Clara, enquanto a fumaça começava a assentá-las sob a luz fraca da igreja, revelando rostos em pânico e desespero. A única maneira de saber a verdade é enfrentando-os. Você terá que escolher de que lado está. E nesse momento, outro estrondo rompeu o silêncio, e a porta lateral da igreja se abriu com força. Um grupo de homens encapuzados invadiu o espaço, gritando ordens e empunhando armas. A tensão tomou conta mais uma vez, e Rafael sentiu que toda a verdade que ele estava prestes a descobrir estava prestes a ser engolida por sombras. O que ele faria agora? Qual lado escolheria? E ainda mais, quem eram os verdadeiros aliados e quem realmente era uma ameaça? A luta pela sua verdade estava apenas começando, mas a linha entre mendiga revela segredos sobre rico em seu casamento e causa um drama familiar insuportável. Era dia do casamento de Rafael,
um milionário, e a opulência da cerimônia fazendo tremer os pilares da igreja parecia um espetáculo digno de um conto de fadas. Flores exóticas, um vestido de noiva que brilhou mais que qualquer estrela e convidados de gravata borboleta e vestidos elegantes. Mas no fundo da multidão, uma figura solitária e maltrapilha observava com olhos curiosos. Clara, uma mendiga de alma machucada, carregava em si um segredo que a sociedade nem sonhava. Mal sabia ela que aquele dia mudaria para sempre, não só a sua vida, mas de todos ali. Enquanto o silêncio sagrado se instalava, o padre, prestes a pronunciar os votos, foi interrompido pelo som abrupto da porta se abrindo. Clara, com o coração acelerado e o rosto sujo, fez seu caminho rapidamente em direção ao altar. A multidão paralisou. Olhares de desprezo, surpresa e indignação se misturaram. Todos esperavam que ela fizesse uma cena, mas nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Rafael, gritou ela, a voz embargada, mas firme. Você não pode se casar, não agora. Você não sabe da verdade. Ninguém sabia ao certo como reagir. O silêncio era cortante, uma tensão instalada como uma espada no ar. Rafael ficou paralisado. Um misto de choque e confusão tomando conta de seu ser. Ele conhecia Clara, mas a via como um fantasma de seu passado, alguém que preferiria esquecer. Mas o que ela estava fazendo lá? Ele mal teve tempo para pensar antes que Clara continuasse. Você não é quem acha que é. Eu sou sua irmã e seu pai sabe disso. Um murmúrio coletivo tomou conta da igreja. Pessoas se entreolharam. A incredulidade estava nos rostos de todos, do noivo até o próprio padre. Clara, respirando fundo, prosseguiu. Sua história começou a se desenrolar como um filme trágico. Uma mãe solteira, um acidente, um bebê abandonado. A verdade escondida atrás dos muros da riqueza e status social que cercavam a família de Rafael. Enquanto palavras insuportáveis saíam de seus lábios, Rafael estava em choque. Memórias começaram a voltar. Momentos fugazes. Um sorriso, o toque de uma mão. A raiva se misturava à tristeza. Um nó na garganta que o impedia de falar. Os pais de Rafael na primeira fila pareciam ter levado um soco no estômago. O rosto da mãe enrubesceu. A mão do pai apertou a cadeira como se estivesse segurando a própria vida. Antigos ressentimentos começaram a aparecer. Uma avó que se despediu de sua filha, a família que tinha tantos segredos a esconder. Como você teve coragem de vir aqui? Rafael finalmente rompeu o silêncio. Sua voz estava trêmula, mas havia uma centelha de algo mais. Era compaixão, misturada ao horror e à confusão. Como pode me dizer isso agora? E assim, a cerimônia que deveria celebrar o amor se transformou em um campo de batalha emocional, cada um lutando suas guerras internas. Olhares. Redor, a escuridão parecia cheia de promessas e mistérios ainda não resolvidos. O casamento, que era um sonho, agora se tornava um pesadelo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Ser ignorado. Mas quais seriam as consequências de suas escolhas? E assim, enquanto a estrada se estendia diante deles, a verdadeira jornada estava apenas começando. Antes de ir, uma coisa é certa. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nada das próximas histórias exclusivas. Escolha fazer parte dessa jornada. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e apoiar o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final que acabou de se desdobrar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.